E quando eu fui saber, foi sem querer na própria delegacia. O senhor estava lá? Eu estava na delegacia, que eu tinha ido lá para perguntar para o delegado como é que andava as buscas, como andava a investigação, como andava tudo. E nisso eu vi um guarda municipal, que é amigo meu. Quando eu olhei para ele, não gosto nem de lembrar. Pelo rosto dele eu já percebi. Do jeito que ele olhou pro senhor, o senhor já viu. Ixi. O Sabe? senhor já tinha ainda tinha esperança de encontrá-la viva, né? Não, esperança é a última que É a morre. última que morre. Ainda Entendeu? mais indo de um pai, né? A última que morre. Mas quando eu olhei pro rosto dele, de longe, eu já vi. Pelo semblante dele, como ele ficou. E ele conhecia a filha do senhor também? Não, ele não tinha conhecimento com ela. Era mais com o senhor mesmo. Você entendeu? Era mais comigo. Ela sabia que tinha uma menina desaparecida, É. né? Seu Carlinhos, e nesse dia, o que aconteceu? Qual foi... O senhor depois deve ter conversado com ele, como é que foi o procedimento? Eu só fui até nele, ele falou assim, ó, não sei nem o que te falar. Falei, não, pode ficar sossegado. Eu virei as costas, entrei dentro do carro, peguei as minhas filhas que estavam comigo e fui embora sem falar nada. O senhor foi para casa? Saí para ir. Aí foi na hora que o advogado ligou pro celular da minha filha Doutor Fábio. e pediu para ela ir para lá. O senhor não foi a sua filha. Não fui. O senhor não teve coragem, o senhor achou que era demais? Não, eu não. Para você ter uma ideia, Lourdes, quando foi para liberar o corpo dela no IML, eles queriam que eu entrasse lá e fosse reconhecer. Só que eu não conseguia entrar. Aí eu liguei para o secretário de Cajamar e pedi para ele entrar em contato com alguém e me tirar daquilo. Aí ele foi, ligou para lá, tudo. Aí eles dispensaram. O senhor não queria também? Aí eu tive que olhar só o número da etiqueta. Ele falou, pelo menos o número você tem que olhar. Aí foi só o que eu olhei, não vi mais nada, porque eu quero lembrar ela do jeitinho que ela era. Eu imagino. Olha, eu quero trazer aqui uma notícia. Eu vim aqui 2 vezes e eu não tinha essa informação da Vitória onde ela foi encontrada. E eu não gosto de inventar informação. Porque eu assisti podcast, Sargento Castro, teve uma mulher aí falando que a Vitória foi encontrada de tal maneira e depois eu descobri que era tudo mentira. Até em podcast, irmão. A Não, galera não tá é inventando, brincadeira. tá começando a inventar. A pessoa para Isso ter lá agora, né? irresponsável. Tá? Responsável. O inquérito está sob segredo de justiça, mas a gente tem amizade, eu consegui localizar uma pessoa de confiança que esteve no local. E eu conversei com o seu filho, conversei com a sua cunhada, daqui a pouco eu quero contar uma conclusão minha que ninguém deu. Tá? Quando eu fiquei sabendo de como a Vitória foi encontrada. E eu quero explicar o porquê que o seu Carlinhos foi chamado lá no IML. Porque a Vitória estava irreconhecível. Não tinha como reconhecer. Então havia necessidade de algum parente tentar reconhecer as tatuagens da Vitória. É isso que eu ia perguntar, nas tatuagens. Foram as tatuagens. E o que me contaram de uma pessoa que estava ali no IML, que parece que foi um parente do senhor que viu as tatuagens e confirmou que as tatuagens seriam da Vitória. Não. Não foi isso, não é verdade? Não. Quem reconheceu as tatuagens foi a minha filha no local. No próprio local, ela esteve lá. E meu filho foi até o corpo e minha nora, eles foram até o corpo e eles reconheceram ela. Porque a minha filha não aguentou ir até lá. Sim. Agora, no IML, ninguém viu o corpo dela. Então ela foi conhecida antes.
Ela tinha sido reconhecida já lá no local. Agora, no IML, foi chamado eu para ir lá, que tinha essa burocracia de você ir até lá para reconhecer lá também. Sim, sim. Aí, como tinha sido eu que tinha ido lá, eu pedi para não ver. Sim. Foi isso E que até vou aconteceu. explicar para o senhor, quando a sua filha reconhece no local, ela estava perante ali os guardas civis, né? Tava. Da cidade. E o IML, tem o funcionário do IML, que é ele que tem que fazer uma carta para o delegado, porque se ele dizer, não, o corpo foi reconhecido, então você não tem necessidade de fazer outros processos de reconhecimento. DNA, né? Apesar que no caso da Vitória, tinha que se fazer coleta de material genético, porque é uma investigação muito difícil. Uma menina que foi encontrada morta no meio do mato depois de muitos dias, né? Então, esse procedimento ele tem que ser feito com alguém da família, até para ajudar na identificação.